Então, agora, escuta com atenção. Escuta com atenção, porque agora vão vir os conselhos. Você já sabe a partir de que base que eu estou falando. Você já sabe que existe vata, que existe kapha, que existe pita. Você sabe que existe o fogo digestivo, que existem as excreções, os malas. Você já sabe tudo isso. Eu agora não vou mais nomear essas palavras em sânscrito e vou falar como se eu fosse a sua vovozinha, dizendo o que é melhor para você fazer. Minha filha, não lava a cabeça de noite. Minha filha, põe um lencinho no pescoço para não pegar friagem. Minha filha, toma essa sopinha, essa canjinha que vai te fazer bem. Bom, esses conselhos que a vovó falava com todo amor e com sabedoria dos antepassados, agora nós vamos retomar com essa sabedoria dos nossos antepassados de 2.500 anos. Ou seja, à luz do Ayurveda. Ok. Então, o que nós vamos abordar? A primeira coisa é o seguinte, nós vamos abordar os assuntos que são mais relevantes para a imunidade. Esse vai ser o nosso foco. E nós vamos fazer isso em ordem de importância. Então, o mais importante, primeiro. O segundo de importância, segundo. O terceiro e o quarto, e assim por diante. Então, a ordem dos assuntos seria, primeiro de todos, sono, depois o estresse, depois as rotinas, depois os exercícios físicos, depois o que você não come, depois o que você come, ou seja, o que você não come vem antes do que você come. Depois a saúde das mucosas, depois como fazer automassagem, como fazer exercícios respiratórios, o sexo, o seu relacionamento com um tema bem importante que é a morte. E depois vamos juntar em um tema geral que seria os pontos de risco, várias coisinhas pequenininhas que têm o seu impactozinho na imunidade também. Por último, vamos dar umas receitinhas de chás, lambedores, comidas fortificantes, ervas específicas. Ok, mas nós aqui agora, nós vamos passar para o primeiro ponto, que é o do sono. Sono tranquilo. Por quê? Porque de todos esses fatores que nós nomeamos, que foram 13, o mais importante de todos é a qualidade do seu sono. E a qualidade do seu sono não é assim se você dorme profundamente. Isso é uma parte, mas não é tudo. Mas a que horas que você dorme? Com o que você sonha ou não sonha? E como você se levanta? Ou seja, o sono é o que mais impacta na imunidade. Ele impacta tanto que uma noite mal dormida pode te deixar vulnerável no dia seguinte para uma infecção. Da mesma forma, uma noite bem dormida ou muitas noites bem dormidas podem te salvar de uma infecção, podem te salvar de uma doença. Ou seja, se você não puder fazer nenhuma das outras coisas que eu vou explicar depois, só cuidar do seu sono já vai ter um impacto enorme na sua imunidade. E ao contrário, não adianta fazer muitas outras coisas, comer as melhores comidas, comer comida orgânica, fazer exercício, fazer um monte de coisa e dormir mal. Não adianta, porque dormir bem é a base de tudo. Por quê? Porque quando a gente dorme, muitas coisas acontecem no nosso corpo. E é só quando a gente dorme que essas coisas acontecem. Tem enzimas que só são liberadas no sono profundíssimo. Tem limpezas que só acontecem no sono profundíssimo. Então, a gente precisa desse tempo para se regenerar. É como
um ônibus que vai e volta, vai e volta, vai para Bahia e volta, vai para Salvador, volta, vai para Pernambuco, volta para São Paulo, e vai para lá e volta para cá, e vai para lá e volta para cá, e nunca para na garagem. Uma hora tem que parar, tem que trocar o óleo, tem que verificar como que estão as engrenagens, tem que parar. Então, o sono é esse momento em que a gente para que a vida biológica possa se reconstruir. Ok, então, dormir bem é importante, mas dormir na hora certa também é importante. Então, se você, por exemplo, dorme muito, muito bem de tarde, mas você não dorme bem à noite, não adianta, porque o horário mais importante para a gente estar dormindo é das 10 da noite às 2 da manhã. Esse é o intervalo de ouro. E dentro desse intervalo de ouro, que é de 4 horas, as 4 horas mais importantes, se você conseguir pelo menos estar dormido da meia-noite às 2, esse é o mais importante de todos. Se você, por acaso, tiver que trabalhar ou fazer qualquer coisa nesse horário e não dormir nesse horário, você vai ter que fazer muitas ações compensatórias para equilibrar o dano que estar acordado nessa hora faz. Então, ao horário da meia-noite às 2, é horário para a gente já estar dormindo, sono profundo. Não é qualquer sono, não é deitar meia-noite, não. É estar já no sono profundo. Então, o ideal é dormir às 10 e ir dormindo, preparar o quarto, tudo. E quando chegar meia-noite, você já nem sabe, mas você já está lá há muito tempo no sono profundíssimo. Esse é o conselho de ouro aqui. Ok. Se você tem algum probleminha com dormir, mínimo que seja, fica de olho no café. O café não é inocente. O café, ele tem um impacto muito grande a longo prazo na qualidade do seu sono. Então, se você dorme à noite, 10 da noite, acorda às 6 da manhã, tranquilo, e sai como se tivesse assim, uma vida pela frente, cheia de energia, tudo bem, o café não está te fazendo problema. Mas qualquer problema que você esteja tendo com o seu sono, pensa, em primeiro lugar, no café. Reduzir, estabelecer horários ou até mesmo eliminar. Corta o café. Corta, porque esse café não é inocente. O café, ele tem 2 efeitos principais no nosso corpo. Um é a acidificação do sangue, que gera um campo propício para inflamações de todos os tipos. E o segundo é uma hiperestimulação do sistema nervoso central. Bom, o café descafeinado, ele pode reduzir um pouco esse efeito, apesar de que ele leva muita química, o café descafeinado. Mas ele não reduz o efeito de acidificação no sangue. Então, por exemplo, uma pessoa que tem labirintite, quando ela vai fazer o exame da labirintite, ela precisa ficar muito tempo sem tomar café para poder fazer esse exame, porque demora para tirar o café do corpo. Não é em poucas horas, é em muitas horas. Outra situação importante também do café, além desses 2, acho que teríamos que colocar 3 em vez de 2, porque enquanto o café está ativo no seu corpo, a absorção e assimilação de cálcio pelos ossos é anulada. Então, imagina uma mulher de meia idade que já está com osteopenia ou osteoporose e toma café e depois toma leite, toma queijo, achando que vai compensar, vai melhorar essa sua condição por causa da ingestão de cálcio. Não adianta nada. Enquanto esse café está ativo, esse cálcio não é absorvido.
Então, o café, que é uma delícia, que ele é super saboroso, tem uma memória afetiva importante para os brasileiros e tudo mais, ele não é bom companheiro do sono e de outras coisas também. Então, repensa a sua ligação com o café, o uso que você faz do café. A outra coisa importante é o seguinte, você não vai conseguir arrumar o sono na beira da cama. A gente arruma o sono pelo que nós vivemos no dia, ao longo do dia. Então, quando a gente quer melhorar o sono, a gente precisa ter uma decisão. Vou melhorar o sono. Ponto. Decidir. Aí, primeira coisa que você faz, se você decidiu melhorar o sono ao meio-dia, isso significa que 10 da noite você está se preparando para dormir. Aconteça o que acontecer. Mesmo que você não vá dormir nesse dia, mas você se força para gerar uma rotina. No dia seguinte, acorda cedo. Faz exercício durante o dia e não à noite, porque o exercício físico à noite ativa o corpo. Então, a gente pensa, ai não, mas é bom porque eu vou me cansar e tudo. Não, não é bom, porque o exercício físico, o ideal para o exercício físico, no caso para dormir, é fazer pela manhã, porque você sente bem-estar e energia para o dia todo. Agora imagina, você vai fazer um exercício que te faça acelerar as pulsações cardíacas às 8, às 9 da noite, depois vai ter dificuldade para dormir. Então, são aquelas coisas que a gente vai fazendo ao longo do dia que vai nos propiciar um bom sono à noite. Uma coisa bem importante, vamos fazer o que ajuda e o que atrapalha. Uma coisa que nos ajuda muito é dormir cedo. Mas para dormir cedo, nós precisamos jantar cedo. Porque se nós jantamos perto da hora de dormir, a digestão vai acontecer na horizontal e o estômago não trabalha bem nessa posição. Então se formam gases e a digestão mal feita, ela gera sonhos vegetativos, confusos, relacionados com o desconforto do corpo e a gente não consegue alcançar o sono profundo. Não consegue se recuperar 100% no sono. Então, é muito importante comer pelo menos 2 horas antes de dormir. Comidas leves, evitar comer, por exemplo, carnes, frituras, embutidos, nem falar à noite. O ideal é uma comida conforto, uma comida que, sabe, finalize, assim, que te traga aquela coisa quentinha, agradável, que você digira rapidamente em 2 horas e possa dormir. Também, a gente tem muito acesso à luz elétrica, então às vezes a casa está muito iluminada, a televisão, o computador, o próprio celular emitem muita luz e isso ativa o cérebro. Então, quando a noite começa a cair, a gente tem que acompanhar esse processo natural da natureza, né? Natural da natureza. Esse processo natural e também ir reduzindo a luz da nossa casa. Começar a usar abajur. A partir de um determinado momento, procurar não ficar mais olhando o computador nem celular, para ir acalmando. Em vez de ver um filme, ler um livro que tem menos estímulo. Ou seja, ir se recolhendo e se preparando para dormir. E nesse sentido, é bem interessante que a gente use o quarto só para dormir. Porque se a gente usa o quarto, por exemplo, para assistir televisão, trabalhar, a gente entra no quarto com aquela mobilidade ativa que atrapalha se desligar. E aí tem outras coisinhas que ajudam, como, por exemplo, ter uma prática de conexão. Independente da religião ou não religião que você tenha, procurar fazer práticas conectivas, como, por exemplo, oração, leitura espiritual, meditação. Ou seja, fazer algo que te conecte com o seu propósito pelo qual você está vivo.
Isso é bem importante, todos os dias pela manhã e pela noite, ter uma prática de conexão. No material que nós vamos oferecer para vocês, nós temos algumas sugestões de práticas de conexão. Leite com noz moscada, que você pode fazer usando assim, noz moscada, canela, cravo, cardamomo, cúrcuma, é muito bom indutor do sono. Basicamente é o leite com a noz moscada, mas você pode temperar para ficar mais gostoso ainda. Essa receita está no material em anexo. Alguns chás também são bons, a camomila, o capim-santo. Tomar esse chazinho, por exemplo, acompanhando o jantar, já para se preparar para ir desacelerando. O óleo de gergelim extra virgem, passado na sola do pé e, se possível, até quentinho, é excelente indutor do sono. E você ainda pode completar pondo um pouquinho nos seus dedos aqui e esfregando no cucuruto da cabeça. Se quiser, você pode até colocar dentro dos ouvidos também, que é muito bom indutor do sono. Outra prática muito boa é a massagem. Massagem só que feita de dia. Te prepara para dormir bem à noite. Agora, quais são aquelas coisas que são ruins? Comer logo antes de dormir é péssimo. Comer coisas pesadas, pior ainda. Tomar café ao longo do dia ou pior ainda à noite. Fazer exercício físico à noite. Assistir filmes com muita ação. Brigar, discutir, ou seja, mobilizar a emoção, isso é péssimo à noite. Dormir de dia, comer carne à noite. E uma coisa que é um desafio que nós temos no momento atual é assistir os filmes da Netflix que são feitos para você ficar querendo mais e mais e mais e mais. E quando você vê, já são 2 da manhã e você quer acabar aquele episódio, mas o outro te enganchou e você vai. É um problema. A Netflix hoje, que é maravilhosa, eu adoro a Netflix, mas eu percebo pelos meus pacientes que é um problema, porque faz com que muitas pessoas que nunca imaginaram que iam ficar até as 2, 3 da manhã assistindo um filme, estão ficando. Eu conheço uma senhora de 84 anos, senhora maravilhosa, super ponderada nas suas escolhas, que me confessou que muitas vezes ela fica enganchada com filmes ótimos, mas ela fica enganchada. E depois o dia dela fica todo estragado, porque ela acorda um bagaço. Então, olho na Netflix. Usar com prudência, com sabedoria. É isso o que eu queria falar para você. Espero que essa informação seja relevante e qualquer coisa estou à disposição para as dúvidas. Tchau!